Gente, eu tenho uma pergunta pra você. Por que cristãos sinceros, eles amam a Deus de verdade, por que muitas vezes eles não conseguem viver em paz? Essa era exatamente a realidade que estava vivendo ali a igreja em Roma. Paulo ele vai dedicar essa sessão inteira para poder tratar desse problema. E o que Paulo vai ensinar aqui é fundamental para a gente poder entender o evangelho que transforma não somente o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento, a nossa relação com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Olá, meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve, já ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que a gente lança aqui no nosso canal. Hoje é a nossa última lição do nosso estudo sobre a Carta aos Romanos. É a lição de número 13, então foram 13 semanas trabalhando, estudando nesse conteúdo que é extraordinário. Dentro desse estudo a gente entendeu que a igreja de Roma era uma igreja única, era uma igreja que era composta tanto por judeus quanto por gentios. E isso era justamente o que fazia dessa igreja uma igreja extraordinária, porque eram pessoas com backgrounds completamente diferentes, com estilo de vida completamente diferente. Os judeus eles estavam chegando ao cristianismo, aceitando Jesus como seu único e suficiente salvador, mas eles estavam trazendo na bagagem séculos de tradições. Eles tinham leis alimentares, eles tinham leis religiosas, eles tinham dias sagrados, eles tinham sacrifícios, eles tinham a guarda do sábado, sem contar os rituais de purificações que eles faziam. E isso era parte da identidade do judeu, do povo de Israel. Já por outro lado, os gentios eles não tinham nada disso. Eles haviam saído do paganismo e agora eles estavam entrando diretamente na fé em Cristo. Eles não passaram pela tradição judaica. E quando esses dois grupos eles tentaram conviver na mesma comunidade, é justamente nesse momento que vai surgir várias tensões. E essas tensões, elas não são tensões doutrinárias, não há coisas centrais do Evangelho de Cristo, sobre a salvação, sobre a divindade de Cristo, mas são sobre coisas práticas, são coisas secundárias do nosso dia a dia. E Paulo ele vai começar aqui em Romanos, no capítulo 14, no versículo 1 a 4, dizendo assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o fazer ficar de pé. Olha só essa mensagem que Paulo está dizendo pra gente aqui em Romanos, no capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Paulo ele está indicando dois grupos aqui. Ele está falando dos fortes e ele está falando dos fracos na fé. E quem que eram os fracos na fé? No termo grego ele está dizendo aquele que está sem força, aquele que está desabilitado. Mas a gente precisa entender que ele não está se referindo a uma fraqueza moral ou uma fraqueza espiritual. Ele está falando aqui de uma consciência que ainda é uma consciência muito sensível, uma consciência restrita. E existe um consenso aqui entre os estudiosos. Eles dizem que esses fracos aqui que Paulo está falando eram principalmente judeus que eram convertidos, que embora já tivessem aceitado Jesus e colocado a sua fé em Cristo Jesus, eles ainda se sentiam obrigados a seguir as regras alimentares, ali as leis mosaicas. Então eles preferiam comer apenas vegetais, porque eles queriam evitar o risco de poder comer uma carne contaminada, uma carne impura, uma carne que foi sacrificada a ídolos. Eu não sei se você sabe, mas naquela época existiam vários animais que eram sacrificados a outros deuses, a deuses estranhos. E aí depois de ser sacrificado, eles pegavam aquelas carnes e vendiam no mercado de carne. Então você passava ali por aquela rua onde vendiam as carnes, aqueles animais que estavam ali pendurados à venda, né? Aquela carne que estava ali à venda, eram carnes de animais que tinham sido sacrificados. Então, como não tinha como fazer uma distinção entre qual carne era que carne que era sacrificada e outra carne que não era sacrificada, eles preferiam não comer a carne e comer apenas os vegetais. E aí vem a segunda pergunta: se existem os fracos, quem eram os fortes? E Paulo ele vai deixar claro aqui para mim e para você que os fortes são aqueles judeus e aqueles gentios que haviam compreendido plenamente a liberdade que existe na nossa vida cristã. Eles já entendiam que os rituais, aquelas cerimônias que eles faziam da lei, havia sido cumprida completamente em Cristo Jesus e que não era mais obrigatório
o segmento delas. E Paulo, ele se inclui entre essas pessoas fortes. Ele vai dizer aqui em Romanos, no capítulo 15, no versículo 1, nós que somos fortes. Você consegue entender aqui que Paulo, ele se inclui no meio desses fortes? Mas olha só que interessante, Paulo, ele não vai condenar nenhum desses dois grupos pelas suas práticas, por aquilo que eles praticam. Na verdade, ele vai condenar a atitude de cada um em relação ao outro. Porque a gente vê aqui no texto que o forte, ele desprezava o fraco. E esse verbo usado aqui no grego, ele significava considerar como nada, tratar essas pessoas com desdém. Então era uma atitude de superioridade que esses fortes tinham em relação aos fracos. E aí quando ele vai falar dos fracos, ele diz que os fracos julgavam. E o verbo usado aqui em grego significa condenar, sentenciar. Então era uma atitude de censura religiosa dos fracos para aqueles que se consideravam fortes. E Paulo, ele vai dizer que essas duas atitudes estavam completamente erradas. Porque Paulo vai escrever aqui que Deus escolheu tanto o fraco quanto o forte. E se Deus escolheu tanto os fracos como os fortes, quem somos nós para rejeitar essas pessoas a quem Deus acolheu? E logo em seguida, Paulo, ele vai estabelecer um princípio fundamental para isso que nós estamos estudando hoje. Ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. E essa palavrinha que Paulo está usando aqui, a palavra servo, ela tem um significado de um servo domiciliar, de um servo que serve na casa do seu senhor. Então o que Paulo está tentando dizer aqui? Ele está dizendo, esses servos aqui, eles não são os seus servos. Ele é um servo de Cristo e você não tem jurisdição sobre ele para dizer o que ele deve ou não deve fazer. E então Paulo, ele completa com uma promessa. Ele diz assim, mas estará firme porque poderoso é Deus para fazer ficar de pé. Então nós precisamos entender que mesmo aqueles irmãos que nós achamos que são fracos, Deus é aquele que é capaz de sustentar e de amadurecer o crescimento desse nosso irmão. Não é a sua responsabilidade, você não tem responsabilidade de corrigir em questões que são questões de consciência. E aí nós vamos ver que no capítulo 15, Paulo, ele vai começar a colocar uma responsabilidade ainda muito maior sobre os ombros daquelas pessoas que são fortes. Se você ver comigo aqui no versículo 1 e 2, ele diz assim, ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. E é muito interessante que essa palavra suportar que aparece aqui, ela não significa apenas tolerar alguém, aguentar alguém. Na verdade, ela significa você carregar um peso, significa você sustentar uma carga. Então é uma palavra que é usada para descrever quando alguém está carregando alguma coisa, carregando uma cruz. Então Paulo, ele está chamando os fortes a um amor sacrificial. Ele não está chamando os fortes para serem tolerantes passivos. Na verdade, ele está chamando para um compromisso mais ativo em ajudar o fraco a chegar aonde ele precisa estar. E também tem uma coisa muito interessante que Paulo vai falar aqui nesse texto que a gente leu. E muita gente passa despercebido, mas ele diz assim, não agradar a nós mesmos. Você entende o que ele está tentando dizer aqui? Ele está dizendo que a nossa liberdade cristã, ela não existe para a nossa própria satisfação. Na verdade, a nossa liberdade cristã, ela existe para o serviço ao próximo. Porque se a gente parar para pensar, no mundo greco-romano, a liberdade ela era vista como um direito de fazer o que você quiser. Mas Paulo, ele aparece aqui invertendo essa ordem. A verdadeira liberdade é a capacidade de você abrir mão do seu direito por causa do amor ao próximo. Então, se a gente voltar lá no capítulo 14, no versículo 15, a gente vai ver Paulo explicando a razão teológica para isso que ele está falando. E ele diz assim, se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor. Não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Você consegue entender aqui a lógica de Paulo? Cristo, ele deu a vida por causa desse irmão. Você vai destruir a fé desse irmão por causa de uma questão de comida. A cruz de Cristo, ela estabelece o valor infinito para cada crente. A Bíblia diz que nós temos um valor imensurável diante de Deus. Porque a minha alma, a sua alma, ela tem o preço do sangue de Jesus. Então, quando nós tratamos um irmão da igreja com desprezo, na verdade, nós estamos desconsiderando o preço que Cristo pagou por ele. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 3, Paulo, ele vai apresentar Jesus como sendo o nosso modelo. Ele diz assim, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então Jesus, ele tinha todo o direito de exigir os privilégios divinos que ele tinha. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele se esvaziou. A Bíblia diz que ele se fez servo, ele não buscou agradar a si mesmo, mas cumprir a vontade do Pai e servir aos homens. Então Jesus Cristo, sendo Deus, ele agiu assim. Quanto mais eu e você, nós devemos abrir mão dos nossos próprios direitos
por causa do amor ao nosso próximo, por causa do nosso amor aos nossos irmãos. E Paulo ele vai concluir essa sessão com uma oração e uma exortação que está escrito lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 5 até o 7, que diz assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquem ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Você consegue entender aqui que Paulo ele não está pedindo uma uniformidade de opiniões? Ele está se referindo a uma atitude interior, a uma atitude do coração. Ele diz: é o mesmo sentir segundo Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Significa ter a mentalidade de Cristo. E qual que é a mentalidade de Cristo? É a mentalidade da humildade, do serviço e do amor ao próximo. Então, a gente consegue entender que é possível ter opiniões diferentes, mas mesmo assim ter a mesma atitude, o mesmo amor, o mesmo respeito mútuo. E qual que é a finalidade disso? Qual que é a finalidade dessa unidade que Paulo está apresentando aqui? A finalidade é que nós possamos glorificar a Deus em uma só voz. É como se fosse uma só mente, uníssono, adorando a Deus, dando glórias a Deus. Então Paulo está usando aqui uma linguagem de adoração coletiva. Então quando a igreja de Cristo ela está dividida, a adoração dessa igreja ela fica comprometida. E quando essa igreja está unida em Cristo Jesus, a adoração dessa igreja ela sobe direto como uma única voz diante do trono de Deus. Então a gente entende que a unidade da igreja ela não tem um fim nela mesma, mas na verdade é um meio pelo qual a glória é dada a Deus. E então finalmente Paulo vai dar um padrão para mim e para você. Ele diz assim: acolhei-vos uns aos outros como também Cristo vos acolheu. Eu não sei se você sabe, mas essa palavra acolher que Paulo está usando aqui, ela significa como se você acolhesse alguém no seu círculo íntimo. É você receber alguém com carinho, com calor fraternal. E isso é exatamente o que Cristo fez. E como é que foi que Cristo nos acolheu? Romanos capítulo 5, no versículo 8, eu não sei se você se lembra, mas nós já estudamos sobre isso. Vai dizer que Deus ele provou o seu amor para conosco, quando Cristo Jesus ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, se esse é o padrão de acolhimento cristão, então não existe desculpa para você rejeitar o seu irmão por causa de uma coisa secundária, por causa de um pensamento secundário que não tem nada a ver com a sua salvação. Então o que Paulo está ensinando aqui pra gente no dia de hoje? Primeira coisa, a igreja ela é composta por pessoas diferentes em diferentes estados de maturidade. E isso é completamente normal, isso não é nada de outro mundo. E por isso mesmo a gente precisa aceitar as pessoas no estado que ela está e aceitar essas pessoas com amor e com carinho e ajudar essas pessoas a chegar no lugar que elas precisam chegar. Segundo, os mais maduros na fé têm a maior responsabilidade. A liberdade cristã ela existe para servir e não para existir. E em terceiro lugar, a unidade da igreja ela é fundamental para a glória de Deus. E o nosso padrão, quem que é o nosso padrão? Nosso padrão é Cristo. O que Cristo fez? Ele nos acolheu quando nós não merecíamos. E com isso nós encerramos o nosso estudo oficialmente sobre a Carta aos Romanos. Foram 13 semanas percorrendo essa obra-prima teológica de Paulo. Nós vimos a universalidade do pecado, nós vimos a justificação pela fé, a união com Cristo, a vida no Espírito Santo, o lugar de Israel no plano de Deus. Nós falamos sobre as práticas da comunidade cristã. Foram tantos versículos, foram tantas mensagens, tantas palavras, tanta coisa que a gente aprendeu nesse estudo. E eu espero que você tenha pelo menos aí aprendido uma coisa ou duas. E eu espero do fundo do coração que Deus te abençoe, você e a sua família. E nós nos vemos no próximo vídeo.